Oi, aí, mano, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo tipo uma Pokédex, só que de HTML e CSS, sabe? Fazendo pra, tipo um portfóliozinho também pra aprender. Mas por que você tá baixando imagem, cara? Usa uma API do Pokémon, muito mais fácil. Hoje em dia tem API pra tudo. API? O que é API? Como assim você não sabe o que é uma API? Procura no Google. Procurar no Google? O que é API? API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso de aplicativos, softwares ou plataforma baseada na web. A sigla API refere-se ao termo em inglês Application Programming Interface, que significa tradução para português interface de programação de aplicativo. Mano, ainda não entendi. Você não entendeu? Tá, vou explicar, peraí. With the real world. Bom, primeiro eu penso assim, por que a gente usa uma API? É para economizar nosso tempo. Por que você vai fazer? Você vai puxar essas imagens que já estão gravadas todas em um lugar, em vez de ter que ficar salvando elas. Em vez de elas estarem salvas no seu computador, elas vai estar salvas em outro lugar. Tipo no Drive. Sabe quando você tem o Google Drive lá? Então, vai estar tudo lá. Só que você vai estar puxando de um site específico. Entendeu? Tá, mas o que é uma API em primeiro lugar? Uma API é para economizar o nosso tempo. Como assim? Vamos fazer uma analogia do que é uma API. Pensa assim, você precisa fazer, você quer comer pão. E para você comer pão, você pode tanto fazer os pães ou você pode ir na padaria. Aqui no nosso caso, a padaria é a nossa API, onde a gente vai pedir nossos pães. E no caso as imagens. Então vamos fazer uma analogia aqui com o padeiro. Tadã! Aqui está nosso padeiro. Ele precisa de um balcão. Bom, então, já temos o nosso padeiro, a padaria, e agora eu vou lá consultar a minha padaria para pegar meus pães, no caso, nossos dados. Então, o que eu vou fazer? Isso eu ainda estou explicando os métodos HTTP. Então, eu vou chegar lá e eu tenho formas de falar com o padeiro, eu tenho métodos para falar com ele. Por exemplo, eu posso chegar aqui no balcão, pertinho dele e falar: olá, padeiro, me dê um pão. Aí ele vai lá, tudo bem, toma aqui o seu pão. No caso, eu estou usando um método HTTP falando, mas eu poderia fazer gritando também. Eu posso chegar na cara do padeiro e falar: padeiro, dá a porra de pão! Só que aí ele vai falar: porque eu estou gritando perto dele. Agora, se eu fizesse isso lá da ponta da padaria, seria um método HTTP viável. Mas não é, porque eu estou perto dele. Dificilmente você vai usar um método HTTP para uma situação errada. Todos eles são padronizados para você usar cada um em uma situação. No caso aqui, a gente tem dois métodos HTTP. A analogia, o falar e o gritar. O falar e o gritar, eles são análogos. Análogos não. O falar e o gritar, eles estão fazendo referência aos métodos que a gente fala como o get, post, o put. Isso são os métodos HTTP. O que eu estou querendo dizer é que você tem formas de falar e, na mesma coisa, formas de pedir as coisas para a API. E para pedir as coisas com a API eu uso eles. O put, tem vários outros. Tem o put, o delete, o patch. E cada um é feito de uma coisa. Então, no caso, para a gente pegar os pokémons, que é o que a gente quer, as informações das imagens dos pokémons, a gente vai usar um get. Mas se bem que é óbvio usar o get também, né? Tudo bem. Tá, mas eu já expliquei, beleza, quem são os métodos HTTP, o falar, o gritar, como o padeiro funciona, como a padaria funciona como uma API. A API, ela nos dá pão, e a gente pede pão, mas beleza, eu entendi isso, mas quem pede esse pão? É você, mas como que você pede esse pão? Você pode pedir esse pão de várias formas. Você pode pedir esse pão por um aplicativo, você pode pedir esse pão por um site, no caso, o seu browser, que faz a requisição, ou você pode pedir isso de outros lugares. No caso, a gente vai pedir isso dentro do nosso site. O nosso site vai pedir para a API. Então, a gente também tem aqui nós, eu. E quem é eu? Eu sou o cliente. Ah, mas como assim cliente? Sim, literalmente cliente. É como a gente chama quem pede as requisições para a API. É o cliente que a gente chama, literalmente. Esse aqui sou eu. Pô, mas como assim, Ana? Não entendi o que é um cliente. Pensa assim, quando você entra num aplicativo, no e-commerce, no OLX, Mercado Livre da vida, você vai lá e vai escrever numa caixinha de busca, martelo. Aí o que vai acontecer? O seu aplicativo é o seu cliente e esse cliente ele vai lá chegar na API e vai falar: API do Mercado Livre ou do OLX, preciso de todos os produtos que são relacionados com a palavra martelo. Aí a API vai falar: ah, beleza, eu vou te dar tudo o que você quer. No caso, o cliente vai estar fazendo um get para a API. Aí ele vai pegar esses dados e dar para ele: pô, beleza, mas tem um outro. Aí que entra um dos pulos do gato. É entender o que tem dentro dessa comunicação. Você tem JSON. O que são os JSONs? O JSON quer dizer JavaScript Object Notation.
Tá, mas o que quer dizer essa anotação de JavaScript, objeto notação? O que quer dizer essa anotação de objeto em JavaScript? É o seguinte, para você transitar dados entre a web, você precisa de uma forma estruturada de montar a sua informação. Como assim? No caso, tudo bem, existiam outras, um pouco mais antigamente, que se chamava XML, mas não cabe a gente falar isso. Bom, vamos lá, vamos explicar os JSONs agora. O que são os JSONs e como eles funcionam? Vamos voltar ao caso do padeiro. Eu fui lá e pedi um pão. Como que ele vai me entregar esse pão? Ele vai me entregar assim, ó. Abre chave. Aí pode ser que... Aí como é que são estruturadas as informações? Pode ser JSONzinhos dentro de JSONzinhos. Por exemplo, eu tenho um objeto pão, e dentro desse pão eu tenho o tipo do meu pão, francês. Eu tenho o número de pães, que seria a quantidade. Eu tenho o tipo do meu pão, a quantidade de pães. Aí eu vou fechar meu objeto pão e eu vou fechar meu JSON. Ele vai me entregar assim. Porém, com mais um fatorzinho que se chama o status HTTP da minha requisição. Aqui no caso, porque foi um GET, a gente tem o OK 200. 200 quer dizer OK. Esses status, eles querem dizer várias coisas. Você tem o 404, que muita gente conhece, que é quando você entra no site, ele não encontra. O 404 quer dizer exatamente isso, não encontrado. Se você colocar HTTP cats, sim, HTTP, espaço gatos em inglês, você vai achar o HTTP cats, que ele explica tudo isso num sitezinho com vários gatinhos diferentes, dizendo o que significa cada status. Também tem na documentação da Mozilla, que fica muito melhor para vocês entenderem. No caso aqui, vai vir um OK 200. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer sinal verde. Todos os meus dados foram trazidos de forma certa. Porque eu estruturei eles, porque eu peguei e falei com o método HTTP certo, da forma certa. No caso, você tem várias formas, tudo bem, existem APIs que vão te pedir chaves ou coisas do tipo. Aqui eu estou explicando bem o grosso para vocês entenderem. Não vou colocar nenhuma chave nem nada do tipo, tanto que a Pokémon API ela também não usa chave. Pô, mas e se eu estou usando o método errado? Por exemplo, eu viro e falo. Por exemplo, eu virei e falei com o padeiro gritando. O que ele vai dizer? Em 405. O que quer dizer 405? Método não autorizado. Método não autorizado. Ele vai me dar um 405, quer dizer, método não autorizado. Tipo, você está mandando o método errado. Não é para falar desse jeito. Não é para falar com esse método HTTP. É para usar outro. O método HTTP tem que ser usado esse aqui. Tem APIs que falam qual método é para você ser usado se você manda errado. Tem outras que não, e só dão um 405 na sua cara. Dá um exemplo do 404. Você chega na padaria e você pede: oi padeiro, por favor, me dá 20 pães franceses. Aí ele vai falar: pô, não tem pão francês, 405. E não vai te dar o JSON com o seu pão dentro. Então, esses métodos eles servem para ser um padrão da web, de como a web funciona e como a web se comunica. Eles facilitam muito quando você vai puxar os dados de uma API ou puxar os dados de alguma coisa. Ah, também tem uma coisa, tá, beleza, mas onde e como eu faço isso? Ah, tá, beleza. Eu sei que a API é tipo uma padaria, que eu vou lá e busco os dados. Tá, mas onde fica a padaria? Como eu sei a localização dessas padarias? Por exemplo, você tem padaria, você tem, sei lá, uma loja de ferramentas, você tem várias coisas. Tipo, uma padaria, ela tem um endereço. Então, é lá que você vai buscar, em um endereço, só que no caso é uma URL. Como assim uma URL? Sim, www.api.com/API/Pokémon/Bulbasauro. E ele vai te dar os dados do Bulbasauro. Aqui no caso, na nossa padaria, como é que seria? www.padaria.com/API/francês/5. No caso aqui eu estou fazendo a requisição, quando é um GET, você quer trazer uma quantidade, algo do tipo, você manda os dados ali, mas acho que isso não entra agora. Mas você vai pegar e você vai colocar: ah, o método é tal, é o endpoint tal. Tá, mas onde é que eu acho esses endpoints dentro da minha API? Geralmente, toda API que você entra, ela tem uma abinha ali, documentação. E essa documentação é onde tem todos esses endpoints falando. E geralmente a documentação já diz, ó, a gente tem um endpoint e tal, e se você mandar com o método GET, ela te dá essas informações. Se você mandar com o POST, ela cadastra informações do mesmo endpoint. Você pode usar métodos HTTP diferentes para fazer coisas diferentes no mesmo endpoint, no mesmo endereço. Por exemplo, posso tanto pegar um pão como entregar um pão pro padeiro, entendeu? Tá, mas parece ser um saco fazer isso aí, cara. Pô, então, mas é tipo andar de bicicleta, você vai caindo algumas vezes, tomando uns 405, 404 na cara, mas depois vai ficar muito mais fácil de usar e depois você faz de olho fechado. Só que eu vou tentar usar essa tal de API Pokémon. Fala pessoal, hoje eu fiz esse vídeo explicando o que é exatamente uma API,
porque saber o que é uma API foi algo que sempre me deixou muito em dúvida, eu sempre procurei bastante e nunca achava algum conteúdo que me explicasse bem. Eu tentei fazer de uma maneira com analogia e contando uma historinha pra ficar de uma maneira mais fácil de entender. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal porque ajuda bastante, dá um likezinho. Se quiser, adiciona nos favoritos. Melhor ainda, você não vai adicionar nos favoritos. Você vai clicar ali embaixo no mais, você vai criar uma playlist. E essa playlist vai estar escrita estudos ou parte de TI ou algo do que você usa para estudos, porque assim, eu fiz isso e me ajuda bastante. Sempre quando eu quero procurar alguma referência ou alguma coisa de algum vídeo que eu sempre procurei, explicando alguma coisa, por exemplo, uma API, um framework, microserviço, qualquer coisa da espécie, já estava lá. Então, cria essa playlist, vai ajudar você bastante. Outra coisa, se você não entendeu ainda direito como funciona uma API, o que é exatamente uma API, tem um outro canal que também explica, tem vários canais que explicam, tem um que eu acho bem legal, que ele explica de forma bem teórica, o canal Código Fonte TV, que é um casal que faz, é super legal, eles fazem o dicionário do TI, é bem legal para coisas que você não sabe, tipo, muitos termos, porque entrando na área você vai ver que tem muito termo técnico, mas vai chegar uma hora que vai ficar tudo na ponta da tua língua conforme tu vai aprendendo. Acho que é isso, então se inscreve, dá o like, coloca na playlist que eu falei. E é isso, valeu!